Lá vou eu aqui acertar as coisas. Meu filho, você fala Ah, conosco, é a fé? o quê? É a fé que eu vou, né? Que É, colocar é a fé. a Eu tô fé. crendo no milagre. Também, tô criando, tô crendo. Gente, eu Vamos desativei os comentários. Olha, eu tô assim. Eu não tenho palavra para descrever tudo que eu tô aprendendo aqui nessa live, dessas parábolas e dos 2 dias e da igreja. Vai, vamos continuar, que eu quero que a senhora fique Bom, 10 horas aqui ensinando. Mateus, eu vou ler Oséias 6, tá? Oséias 6. Então, aqui, ó, Oséias 6, versículo 1. É o que eu falei, era de Oséias 6, era exatamente isso. Versículo 1. Vinde, esse é o momento da igreja, né? De arrependimento, de voltar ao evangelho simples. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou, sarará, fez a ferida e a ligará. Isso daqui se refere a Israel. Israel foi ferido, né? E Israel precisa ser restaurado, como está em Ezequiel 38. E aqui, depois de 2 dias, vamos lá, Uau. grifa 2 dias. Eu fosse você, para você, quando você está naquele estágio de aprender linguagem profética, o que eu falo para os meus alunos, Mateus? Peço para eles colocarem um glossário no final do caderno deles, porque eu ainda sou do tempo que caderno é a melhor coisa. Então, coloca um glossário no final do caderno e começa a fazer o seu próprio dicionário de linguagem profética. Aí você não vai se perder mais na Bíblia. E você vai colocar... Então, dias. Sempre que a Bíblia fala de dias, quase sempre está falando de dias de anos proféticos. Então, aqui está falando de 2000 anos. Então, eu vou ler como que você deve entender. Está escrito, depois de 2000 anos, ele nos revigorará. Para você saber o valor dessa palavra, em hebraico, essa palavra é H-E, a transliteração, H-E-R-I-A, Heria. E essa palavra Heria, agora eu vou dizer o que significa. Não que esteja errada a nossa tradução, eu só estou dizendo que traz mais força para essa palavra revigorará. Então, dentro dessa palavra, a raiz dessa palavra quer dizer reavivar, dar vida e fortalecer, que é o que ele está fazendo com Israel. Por isso que judeus estão se convertendo, por isso que existe Maós. Ele está dando vida, tá entendendo? Então, se judeu está se convertendo, nós deveríamos nos preocupar, porque o tempo da graça está acabando. A gente tem que se posicionar, entendeu? É. Então, é por aí. Então, depois de 2 dias, nos revigorará ao terceiro dia, ou seja, como que é a contagem do tempo judaico? Aí, eu lembro que em algum... eu não sei, agora já deve ter sido em live minha. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que o dia do judeu... Hoje é segunda. Ai, perdi. É segunda? É. A gente é segunda. Para judeu é terça. Porque a partir do pôr do sol, não importa se for 6 horas, se for 5 horas, deu o pôr do sol já é outro dia. Então, o que Deus está falando aqui, olha, há uma nuance aqui, ainda dentro do segundo dia para a gente, mas para o judeu já no terceiro dia, vai ter o arrebatamento. Deu para entender? Para a gente ainda é o segundo dia, para o judeu já é o terceiro dia. Então, por isso que está escrito aqui, com linguagem para judeu, ao terceiro dia nos levantará, ou seja, seremos levantados, arrebatados, Versículo 2, gente, de Oséias 6. e viveremos diante dele, ué. Quando você é levantado e vive diante dele, o que vai acontecer? O arrebatamento. Conheçamos qual é a nossa função agora, conheçamos e prossigamos em conhecer, como a alva, sua vinda é certa, ele descerá sobre nós, esse é o grande avivamento, e virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então ele está falando, isso vai, mais uma vez, ele conta o final para depois voltar. Você só vai subir, mas antes terá o avivamento. Antes da igreja subir, ela viverá esse derramamento sobrenatural da chuva serôdia sobre a igreja. Então, é por aí,
Voltemos a Mateus 24, só porque eu falei de Oséias 6, talvez vocês não achassem. Espero que tenham entendido a parábola do bom samaritano. Voltando lá para Mateus 24, 34. 24, 34. Porque ele falou que está às portas o verão, que é a mudança de estação profética. Em verdade, agora ele muda de assunto. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Isso aqui muitas pessoas interpretam de várias formas, mas a forma certa de você ver isso, uma geração, alguns falam 40 anos, Deus disse que nós viveríamos 70, 80 anos e depois disso seriam dores. Então, em termos proféticos, você pode considerar uma geração 40 anos porque morreu uma geração no deserto, tá? Você pode ver desse ângulo. Mas se nós formos olhar o tempo de vida que Deus disse, claro que a pessoa pode viver mais do que isso e vive. Mas ele está falando assim, uma geração é marcada, uma média, as pessoas morrem na média com 80 anos, 70, 80 anos. Então, não tem uma data marcada. E, você só tem que entender os sinais. Você não tem... Jesus disse que nem ele, só o Pai sabe o dia e a hora. Mas dá para você entender que Israel já fez quanto tempo? E agora, se Israel já fez 70 anos, eu estou falando de Israel sem Jerusalém. Eu estou falando que a contagem é de 1967 para cá. Então, é só para você entender que você faz parte de uma geração especial. Eu não estou sendo catastrófica, não estou pondo data, maldito aquele que colocar data, ou mês, ou ano, ou quiser calcular. Jesus só está falando, fique esperto. É isso aí. Fique esperto, se conecta a mim, está perto, você não sabe o dia. Por que Jesus não sabe o dia? É a história do casamento judaico. Acho que foi com você que eu expliquei, lembra? Que o noivo ficava muito ansioso para buscar a noiva. A palavra final era do pai, não era do noivo. Jesus é o noivo da história. Ele está ansioso para buscar a noiva, a igreja, porque ele conviveu, ele entende as nossas dores, os nossos limites, né? Claro que Deus Pai entende, mas ele, como ele disse, eu vivi tudo. Então, ele está ansioso para pegar a sua noiva e por isso o pai falou, não, o tempo certo é comigo. Você vai saber na hora, né? É claro que tudo isso é só uma analogia para a gente entender como que é o casamento judaico, ele é existe a hierarquia na Trindade, isso é só história para outro, assunto para outro dia. Voltando aqui, passará, versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, o que eu falei, está falado, vai acontecer, aconteceu e vai acontecer. É isso que você tem que entender. Olha, já aconteceu os ramos, já aconteceu as folhas, daqui só falta acontecer o que ele disse, o princípio das dores, que a gente já está vivendo um pouquinho, e que ele disse, só saiba isso, que as minhas palavras não passam, vai se cumprir. E você faz parte da profecia. Sabe o que eu acho importante, Mateus? José de Arimateia entendeu que ele fazia parte da profecia. Está escrito em Isaías, já estava escrito em Isaías, 700 anos antes, de que Jesus seria sepultado no túmulo de um rico. Ele, de repente, eu vejo assim, lembra da minha imaginação? Eu vejo José de Arimateia olhando para Nicodemos. Cara, sou eu. Eu tenho um túmulo novo. É perto da cruz. Ninguém da minha família ainda usou, é novo. Você está entendendo que sou eu? Isaías falou de mim. Não tenho dúvida. É comigo mesmo. Ó, quero o corpo dele, vai ser pro meu túmulo. Ele entendeu que ele fazia parte da profecia. Você precisa ser como José de Arimateia. Entender que você faz parte da profecia. Entender que você faz parte da profecia é orar pela conversão de judeus. Entender que você faz parte da profecia é amar essa nação tão importante para Deus. Entender que você faz parte da profecia é saber que Ezequiel 38, que é a guerra que vai se levantar contra Israel, ali da confederação árabe, e que está em detalhes, com nome por nome das nações, não só em Ezequiel 38, mas no Salmo 83. Se você analisar o Salmo 83, todas as nações, até as da África, o norte da África,
estão enumeradas lá no Salmo Essa 83. semana passada, na reunião de oração do Maós, nós tivemos uma oração por causa dos últimos acontecimentos da Turquia e Israel. Turquia se levantando fortemente contra Israel. Lembra que eu falei? Turquia é judeu, passava férias na Turquia. Quando eu fui, uma curiosidade para você, quando eu voltei da Turquia, depois de fazer as 7 igrejas, quando eu entrei em Israel, voltei deslumbrada. Eli, na próxima você tem que ir comigo, não sei o quê. Ele falou, Naira, meu mundo... Olha essa frase, Mateus. Escuta bem o que ele falou. Naira, meu mundo cada dia está ficando menor. Como assim, Eli? Naira, porque eu ia... Aí ele começou a falar os lugares que ele ia. Ele falou assim, hoje eu não... Ainda que a Jordânia tenha um tratado de paz, não é confortável para um judeu ir. E isso você sabe. Ele falou, então eu não vou mais para a Jordânia. Eu entro em Jericó, porque eu vou com vocês, mas o Eli não entrava em Jericó. Ele falou assim, eu ia passar as férias na Turquia, mas eu não vou mais. Mas por que ele viu um monte de judeu lá na Turquia? Tranquilo, tranquilo. Turquia é uma boa. Olha, metade Europa, metade Oriente, Ásia. Ele falou assim, Naira, aí que ele falou aquilo. Escreve no papel. Eu não dou 4 anos para... Ele foi um profeta ali, né? Para a Turquia se levantar contra Israel. Meu mundo está ficando pequeno. Isso eu fiquei no meu coração. E não é que aconteceu? E hoje também teve notícias de outro lugar, né? Para a gente orar por Israel. Fazer parte da profecia é saber que Deus vai guardar Israel de uma forma sobrenatural, mas a igreja precisa orar. Nós precisamos amar, orar, visitar, porque quando a gente visita, a gente abençoa financeiramente. Porque essa nação, ela vive do turismo. Então, você tá ali, você está gastando dinheiro no lugar certo e está ganhando, né? Você só está ganhando conhecimento. Porque eu só vou ensinando desse jeito. Eu me recuso a levar um grupo, sabe? Eu não sou guia turístico, então eu me recuso a levar um grupo que só queira ficar... Tudo bem, todo mundo entra na loja, eu deixo o dia livre, um dia livre. Agora, para viagem turística, vai com outra pessoa. Comigo você vai estudando. Então, aqui, voltando, ele diz aqui, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, mas a respeito, acabei de falar, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do homem, já expliquei. E deixa eu pegar só um gancho que a senhora falou aí, sobre abençoar Israel. Eu quero agradecer, acredito que o pessoal está assistindo. Nessa última semana nós tivemos, né, pessoas procurando, dizendo como eu posso abençoar Israel também financeiramente. Né? E foi uma bênção, porque nós lá temos uma escola em Jerusalém, a única escola cristã em Jerusalém, onde o Maós sustenta essa escola e onde tem filhos de muçulmanos, ortodoxos, judeus religiosos, ateus, e ali muitas famílias têm encontrado a vida de Jesus, ensinado através da vida de Jesus, e encontrado o amor de Yeshua ali. Então muitas famílias, judeus ortodoxos, começaram a frequentar ali congregações messiânicas e tudo mais, e tudo que o Maós faz é por oferta. Então, quero agradecer, né, as pessoas que mandaram mensagem, que querem ser parceiras financeiras do Maós, porque tem feito uma grande diferença para que todos esses projetos do Maós possa continuar e possa ser cada ano mais estabelecido ali em Israel. E eu entendi isso, eu e a minha casa também somos abençoadores de Israel, e nós entendemos exatamente o que a senhora acabou de falar, e queria agradecer e pegar esse gancho aí. E também, quem quiser, pode nos mandar uma mensagem depois, que a gente manda tudo que o Maós faz, os projetos e tudo mais. Mas isso é muito importante. Com o dízimo do terceiro tempo. Mas você pode procurar na internet. Você pode procurar, lá está meu nome. Só gente doida, né? Mas vamos lá. Então, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Versículo 37. Porque assim, pois, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Grifa a palavra, não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. E agora ele está falando de arrebatamento. Então, do versículo 38 até o versículo, até o final, ele vai falar da postura da igreja antes do arrebatamento. Ele está falando que antes do arrebatamento, as famílias seriam atacadas. A família de Noé e a família de Ló. Eram duas famílias, representam duas famílias. Você tem uma escolha, ter uma família como a de Noé, porque você crê, por mais absurdo que seja, de que ele creu que a arca era necessária e de que ia ter o dilúvio. O dilúvio era uma sentença de destruição. Ou você crê que realmente não há um tempo, há um limite para o tempo da graça, e que o limite é quando o Espírito Santo e a igreja for retirado, como está escrito em epístolas. Não tenho tempo de ir em detalhes, mas você sabe que está escrito que o que detém o anticristo é o Espírito Santo. Então, existe um limite. E ele está falando, olha, só presta atenção, porque nos últimos dias vai ter muito ataque em relação às famílias. Faça como Noé, faça uma arca com betume. O betume não é o sangue, mas representa o sangue, né? A arca foi vedada. Ela foi vedada com betume, para as águas não entrarem. Quando você fecha, e está escrito que quem fechou a porta foi Deus. Quando você ora, Deus fecha a porta da tua casa. Então, faça como Noé. Creia no que é absurdo para os outros. Jesus vai voltar. Deus vai falar, mas Noé fala isso todo ano, entrando, saindo e não chove. E é a mesma coisa você falar, pastora Naira entrando, saindo, fala que Jesus está voltando. Tá bom, eu prefiro ser que nem Noé. Falo entrando, saindo, olha, vai chover, olha, Jesus está voltando. Aí ele fecha a porta e não tem mais jeito. Então, essa é a mensagem que ele está falando. Toma cuidado, porque as pessoas não perceberam. Viviam o seu cotidiano. Eu gostei muito. Você já foi nas montanhas de Ló? Não. Israel? Ah, você tem que ir. São montanhas de sal. Assim, parece que você está andando na Lua, ali na região do Mar Morto. Parece que você está andando na Lua. A paisagem, eu vou te dar umas fotos para você ver. Uhum. Aí, quando chegou lá, Noé não estava lá. Quando chegou lá, ele falou uma coisa que, por mais que eu já tivesse lido a passagem, eu não tinha parado para pensar nisso. Ele falou assim, naquele dia, quando aconteceu, quando Deus mandou que fizessem as malas, ou seja, que saíssem, Ló e saíssem com a sua família, porque vai comparar tanto com os dias de Noé quanto os dias de Ló. Aí ele falou assim, era um dia como outro qualquer. O vizinho foi no mercado, o outro saiu para trabalhar, a outra estava com o casamento marcado. É o que está escrito aqui. É um dia normal como outro qualquer. E as pessoas não perceberam que aquele dia era um dia diferente. E é verdade. Você não sabe quando vai ser esse dia diferente. Aí o Eli falou, eu falei, e como você vive? Ele falou, eu vivo todos os dias como se fosse o último dia. Também gravei isso no coração. Eu vivo todos os dias como se fosse o último dia. Falei, que inacreditável. E esse homem realmente ele vive como se fosse o último dia, todos os dias. E então, voltando aqui a Noé, ele fala dessa postura e ele diz que não é a salvação é uma coisa, arrebatamento é outra. Salvação não é garantia de arrebatamento. E ele fala muito bem aqui, ele fala de então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Agora ele fala um último aviso ainda sobre estar alerta. Ele diz o seguinte, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Eu gostaria que vocês grifassem 2 palavras, vigiar e arrombar. Isso se refere a Ló. Eu não sei se vocês lembram, mas em Gênesis capítulo 19, o problema da casa de Ló é que
ele quebrou tantos princípios, ele vivia uma vida, pelo menos as suas filhas e a sua esposa viviam uma vida tão carnal, tão mundana, que a casa de Ló estava vulnerável. Então, quando todos os homens da cidade se reuniram ao redor da casa de Ló, está escrito que eles queriam arrombar a porta da casa de Ló. E se eles arrombassem, entraria na casa de Ló violência, destruição, vergonha, humilhação, tudo que você pode imaginar, roubo. E Deus está falando, esse é o nível do ataque contra as famílias nos últimos dias. Se não fosse a intercessão de Abraão, a porta de Ló teria sido arrombada. É esse o aviso que Jesus está dando aqui para a gente. Cuidado, as famílias estão sendo tremendamente atacadas. Por isso que a gente tem visto tanto desfacelamento familiar, até mesmo dentro da igreja. Estar na igreja sem você se posicionar, sem entender o que está acontecendo no reino espiritual, não é garantia. Você precisa estar dentro de uma casa, a Ló falar, não, eu estou aqui dentro da casa. Se não fossem os anjos a fecharem a porta, e não foi um fechar de qualquer forma, foi um fechar sobrenatural, aqueles homens teriam invadido a casa de Ló. Porque Ló, ele não estava entendendo, ele até saiu. Ele não fechou a porta, ele saiu. Está escrito que Ló saiu para falar com os homens. Ló não entendeu. Enquanto que Noé entrou e Deus fechou, Ló saiu. Os anjos que tiveram que puxar Jó para dentro, não é tempo de você sair, Ló. É tempo de fechar, é tempo de cuidar da sua família. Presta atenção no que eu estou falando. A intercessão por nossas famílias tem que ser redobrada. Redobrada. E Jesus, então, ele acaba, eu digo para você, assim, que a nossa trajetória profética acaba aqui no 44. É claro que ele fala, o versículo de 45 a 51, ele fala também, sobre este tempo, falando de quem é fiel, de quem é prudente. Mas aqui entrar em parábola, eu estou falando sobre Israel, aqui já é postura também da igreja, mas eu estou falando que de Israel, o que nós tínhamos que ver em Mateus 24, nós vimos até aqui. Ainda continua aviso sobre a igreja. Quero que vocês saibam que tudo que vocês viram comigo até aqui de Mateus 24, Israel não acabou o assunto. Porque estudar Israel é inesgotável. Quando você vê a profecia de Ezequiel 37 se cumprindo de uma forma cabal, né? E ela é feita, eu lembro de ter dito para vocês que o profeta foi levado a um lugar de destruição e a restauração foi por etapas. Assim como Jesus mostrou que a nação seria estabelecida por etapas, 1948, 1967, agora, falando de povo em geral, a restauração deles também seria por etapa. Primeiro, os ossos estavam espalhados, ou seja, judeus pelos 4 cantos do mundo. Aí, os judeus perderam, alguns perderam, muitos preservaram sua identidade, outros perderam. Eu conheci vários deles que receberam um chamado sobrenatural. Alguns que saíram da Argentina, mas por que você está indo para Israel? Não sei, eu estou sentindo um negócio, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Outros que, como eu morei em Higienópolis, que é um bairro, pelo menos no tempo que eu morava, hoje eu não sei como está, era um bairro de muito judeu. E ali, professores meus da Aliança Francesa, eu vou voltar, mas não sabiam por quê, mas queria voltar. Isso é um chamado de Deus, que continua até hoje. Tem muitos agora, inclusive durante a pandemia, eu quero voltar. Não é uma questão de estar seguro, porque está em todos os lugares. Estou falando que é algo de Deus mesmo. E então, juntou os ossos, tá? Aí, depois de juntar os ossos, Deus falou para profetizar carne, tendão, pele. E assim, Israel foi sendo reconstruído, já que a gente tem um tempinho a mais, por etapas. Como que ia restaurar a nação? Aí, sabe, o primeiro Ben-Gurion teve uma grande ideia de, gente, vamos estabelecer kibbutz, a melhor forma, né? Então,
Quando você vai para Israel, hoje ainda tem kibbutz. Kibbutz é um lugar e a gente leva nos kibbutz. Tem dois lugares diferentes, kibbutz e moshav. Então, nos kibbutz é como foi mesmo no início. Tudo é em comum. As pessoas têm kibbutz de tudo. Tem kibbutz agrícola, tem kibbutz de indústria, tem kibbutz de tudo. Então, todo mundo trabalha ali, tudo é dividido, tudo é em comum. A vida é dura. Ben Gurion morou em kibbutz. A gente leva também lá onde Ben Gurion morou. E ali você mora todo mundo mora com o mesmo tipo de casa, todo mundo come num refeitório, tudo é igual. Seria eu acho muito duro falar socialismo, porque não é. Não Bíblia, é Bíblia. É é. Bíblia. Alguns vão falar em socialismo, não é Bíblia, porque tem justiça, tem igualdade. Por exemplo, se eu e o Matheus, a gente morasse no kibbutz, e o Matheus tivesse uma família, que tivesse condições financeiras, Matheus, eu estou te mandando dinheiro para você vir para o Brasil. Matheus vai, é direito dele. Mas no ano seguinte, a família manda dinheiro de novo. Aí os organizadores do kibbutz iriam, Matheus, dá chance para o outro brasileiro. Você não quer doar a tua passagem para o outro brasileiro ir? Então, tudo é dividido pensando no próximo. Não é uma coisa assim. Mas o Matheus tem direito de dizer não. Não é obrigado. Mas você fica meio constrangido, né? Se você diz não, mas não é obrigado. Se Matheus, não é passagem minha, eu vou todo ano para o Brasil. Então, a nação conseguiu ser reconstruída porque os kibbutz era trabalho naquela terra e assim a nação foi rapidamente... Todo mundo se ajudando, né? Todo mundo se ajudando. Deus colocando um homem como Ben Gurion, que é o Moisés da Idade Moderna, como eles falam, tendo aquela ideia que eu contei do Mar da Galileia, canalizando água para o deserto no sul de Israel. Agora, Israel com o melhor exército em pouquíssimo tempo. Então, a nação foi sendo reconstruída. Mas agora falta o mais importante. Israel está lá. Israel é um exército já com roupa, como está em Ezequiel 37, mas está deitado. Como nação, eles precisam experimentar o sopro de vida. Como a última coisa que Deus pediu para o profeta fazer foi: agora você profetiza dos quatro cantos o vento. E quando ele profetizou, o vento veio sobre judeus. Jesus prometeu avivamento para nós, gentios. Mas esse mesmo vento vai soprar sobre judeus também. Então, é isso que nós temos que orar neste momento. Orar pelo avivamento nosso e pelo avivamento dos judeus. Eu te falei da história do David, o jeito que ele se converteu na Índia. Opa! Jesus apareceu para ele lá na Índia. E aí ele estava em busca, ele buscou muita coisa, drogas. Quando ele saiu do exército, ele meio que pirou, sabe? E só sei que ele ficou morando lá na Índia, ele já estava pensando em se matar, ele estava com uma vida muito sem sentido. Aí, de repente, ele achou aquilo que eu te falei, o Novo Testamento no chão, na Índia. Quando ele entrou, ele tinha feito, ele viveu com os gurus, ele incorporava, inclusive. Ele tinha um quadro que ele falava com aquele quadro dele, sabe? E quando ele entrou em casa, ele teve medo, porque aquele negócio começou a falar com ele, mas dessa vez ele teve temor, não era como as outras vezes. E aí ele se ajoelhou, igual o pai do Eli, ele se ajoelhou e ele começou a chorar: minha vida está no fim, eu vou dar cabo da minha vida, não faz sentido. Isso aqui também não faz sentido. Ele viu que não fazia sentido aquele negócio dos gurus, toda aquela meditação. Ele saía do corpo, muitas experiências. Você vai conhecer, você vai ver as experiências dele. Ele tem escrito, vou te mandar o testemunho escrito dele. E ali ele diz que, de repente, o quarto já não estava mais sozinho, e ele não estava mais sozinho no quarto. E quando ele levantou os olhos, ele não conseguia enxergar tamanha luz. E ali o Senhor Jesus começou a explicar o Novo Testamento para ele, falar quem ele era. Ele se converteu, ali mesmo ele foi batizado no Espírito Santo.
E ele voltou para Israel achando que todo judeu tinha que ter essa experiência, né? Foi a primeira decepção dele, foi essa. Porque aí consideraram ele maluco e etc e tal. Ele entendeu que ele tinha que ser batizado. Aí ele foi numa oficina mecânica e viu um judeu, que deve ser algum aí do Maós. Ele disse que viu um jovem e o mecânico gritando com ele e expulsando. Sai daqui, anátema, não sei o quê. Aí ele falou assim, chegou perto desse judeu e falou assim, qual o problema? Ele falou, o cara estava até assustado, né? Ele falou assim, não, é porque ele me expulsou porque eu estava falando do Messias. Ele falou, então você encontrou a pessoa certa. Eu quero ouvir do Messias e eu quero ser batizado. Você me batiza? Assim! Ele falou, por que não? Vamos para o Jordão. Olha só, gente. Olha. Nós estamos falando de algo muito lindo. Aí os dois foram para o Jordão. Ele ensinou o David muita coisa. E aí o David foi batizado lá no Jordão, entendendo que Jesus é Senhor e Salvador. Tô achando... Vou perguntar para o David se esse rapaz não é do Maós. Não foi o Maós, do Maós. Mas é isso, sabe? Você amar Israel, você saber das coisas que estão acontecendo lá. Você estar mais antenado para esse tempo que Jesus falou. Cuidado, porque tem gente que vai estar desapercebido. É bom você entender o que está acontecendo. E quanto mais a gente mergulha, né, nesse entendimento sobre Israel, sobre essa nação, sobre a palavra de Deus, mais a gente consegue entender o coração de Deus, né, a respeito de Israel e a respeito de nós, né, o amor de Deus, o plano de restauração do Senhor para as nossas vidas, né, o plano até de redenção do Senhor, né, nós conseguimos entender ali o coração de Jesus, o ensinamento de Jesus. Quanto mais a gente mergulha nessa verdade da palavra sobre Israel, deixando as teologias humanas de lado, né, e colocando a palavra de Deus no centro das coisas, o entendimento ali, olha, meu Deus. Mas é isso, sabe? E eu digo para você, Mateus, ir para Israel é um mergulho na palavra, porque não é só aprender o que a gente está falando aqui, cada lugar tem o seu marco, tem a sua história. Você lá na Galileia, você vai aprender mais do que só ler aqui. Só ler, não, ler a palavra já é fenomenal. Agora, ler entendendo o contexto. O que eu falei para vocês aqui, de que desde o tempo de Roboão, aí quando você vai lá para o norte, eu amo ensinar quando eu vou lá para Teldã. Você já foi em Teldã? Teldã? Teldã, onde tem o sítio arqueológico, onde ali Roboão, quando dividiu a nação, onde Roboão ficou e proibiu o povo de ir para Jerusalém. Ali eu amo ensinar sobre Jeroboão e Roboão, que é a igreja do século XXI. Essa divisão aí é a igreja do século XXI. Então, quando você vai, você começa... Tudo faz sentido. Faz sentido, mais sentido ainda a Bíblia, e faz sentido, você entende o que você está vivendo. Meu Deus, preciso tomar cuidado. Preciso tomar cuidado porque eu estou vivendo dias proféticos. Moisés entendeu que ele estava vivendo dias proféticos. Como eu disse, José de Arimateia entendeu. Agora você tem que entender também. Então eu quero convidar todo mundo para ir para Israel. Amém. Não tem como não ir, não tem. Não dá para deixar aqui. Olha, ele está expert nisso, ele vai me ensinar. Não, eu estou tentando, eu não sei. Eu vou bolar uma artezinha que encaixe direitinho ali. Aí está o WhatsApp do pessoal, vou ativar aqui os comentários. Deixa eles perguntarem. Quem quiser fazer uma pergunta, manda aí na caixinha de pergunta. Deixa eu pegar aqui para eu ler. Vou deixar aqui o WhatsApp do Maós, qualquer dúvida, quem quiser ir para Israel com a gente. Quem tiver uma pergunta, manda aí no... Aí quanta gente quer ir, tá vendo aí? Oi, Cláudio. Quem tiver aí. Olha o povo da minha igreja aí, hein? Eu tô vendo aqui. Aqui, Mateus, pergunta para você, ó, Sandra.
Ela mora na Flórida. Pode ir? Pode ir, sim. Manda um WhatsApp, que depois da live eu mesmo responder o WhatsApp hoje à noite do Maós. Me manda Olha e eu te a explico Sueli como pode aqui, ó. sair. A Oi? sugestão da Sueli. A Sueli é minha amiga lá de São Paulo. A sugestão dela, faz vigília. Pastora Nara, você é sensacional, e é verdade mesmo. Manda aí um WhatsApp, todo mundo, depois eu vou responder hoje ainda. Eu mesmo vou responder o WhatsApp hoje à noite. E quem tiver... Deixa eu ver aqui uma pergunta. Ó, o negócio é o seguinte, Matheus, se vira nos 30, hein? Estão falando que querem ir comigo, hein? Eu tô vendo aqui, ó. Pastora Nara vai para Israel. Jejua. Vamos estudar a profecia de Ezequiel. Ah, sim. Eu não comecei um novo assunto, gente, deixa eu explicar. Se eu entrar no Salmo 83 ou em Ezequiel 38, aí é o que a Sueli falou, é vigília mesmo, né? Eu posso Então, fazer mais um convite para a semana que vem a gente estar mais numa live? Pode. Posso fazer esse convite, Pode, gente? pode. Pastora Nara, você aceita esse convite ao vivo e a cores aqui? Nós vamos estudar mais sobre Israel. O que a senhora gostaria de falar sobre Israel semana que vem? Eu acho que a gente pode caminhar um pouquinho por Israel. Amém. A gente pode caminhar sobre os locais de Israel. E aí, já que Show. você perte, É isso que eu vou ia te falar passar agora. a imagem, você põe a imagem. Aí eu tô falando do Fechou. local, você põe a imagem. Fechou. Fechou. Eu vou ser, igual nas nossas igrejas tem, o tio do Data Show. Pronto, fechou. Tio do Data Show. A gente combina os locais para você procurar as imagens primeiro. Fechou. Imagem que faltar, não falta para mim, eu te mando. Fechou. Fechou. Ó, gente, semana que vem, viajando por Israel, uma prévia, um spoiler. Viajando por Israel e outra, gente, vamos orar para a pastora Nara ir para Israel e nós queremos gravar ela em Israel, lá no estúdio do Maós, com coisa tudo do Maós. Então a senhora ensinando lá em Israel. Então, isso já está ligado no céu, a gente já ligou na terra. Mas nada como a viagem, gente. É só spoiler. Com certeza. É só um spoiler. Nada gente, a viagem. O pessoal tá mandando um WhatsApp, daqui a pouco eu vou responder. Tá bom? Esse é o WhatsApp, se você quiser ir. Nessa viagem do Maós, quem vai estar nos ensinando todos os dias lá são rabinos messiânicos. Vai ser traduzido por português. Nós vamos ficar 2 noites no kibbutz, né? Um kibbutz lá, onde nós vamos passar o Shabat no kibbutz. Então, nós vamos ter um momento ali do Shabat, né, que é o sábado, né? Nós vamos passar o Shabat ali como os judeus messiânicos passam, né? Comendo aquele pão, toda aquela cerimônia, o que significa, né, aquilo ali. Então, os rabinos ali vão estar nos ensinando e nós vamos ter uma noite não, vai ser amanhã, né? Uma manhã de adoração com ministros de louvor israelenses, de norte a sul de Israel, ministros de adoração, vai ter alguns ministros de louvor brasileiro também, né, onde nós vamos estar ali no dia da independência de Israel, que no calendário hebraico vai cair em abril do ano que vem. E um dia antes, nós vamos visitar os sobreviventes do Holocausto, um lugar onde os sobreviventes do Holocausto moram. Então, nós vamos ali fazer um culto, ter um almoço, falafel, ali a gente vai comer muito ali, né, essa comida gostosa ali, para quem gosta. É muito gostoso a comida de Israel, né, doutora? Eu gosto. Eu gosto muito gostoso. Coisas que eu gosto, né? Eu gosto de salada, essas coisas aí, tem muito. Mas para quem gosta de gordice, também tem. Eu gosto. Tem. Então, gente, para quem gosta de gordice, vai comigo, que Israel é top. Quem é mais light, vai comigo. Então, vai ser uma viagem muito legal, né, em abril do ano que vem. E vamos orar para a pastora Nara aí com a gente, vai ser bom demais. Jesus, o Senhor... Israel é uma viagem de milagre mesmo. É de milagre mesmo. Então, as pessoas... Tem gente aqui pedindo para eu publicar o testemunho do David. Está em inglês. Eu posso passar para o Matheus. O Matheus traduz. Sim. Ou eu acho que a Renata Dias tinha traduzido o testemunho, porque o testemunho é por escrito, né? Uhum. E agora, bem que a gente podia convidar o David, né?
para fazer uma live. Cara, você é o tradutor, você é o cara. Vamos fazer. Então, eu tinha pensado você nisso. Com Eu falei, ele. só que as Live horas. não dá para fazer a 3, mas você com ele. Aham. E eu vou ver também, porque dá pra gente fazer até uma live a 3 num outro programa, salvar e postar no IGTV aqui. Uau, entendeu? Ele tá demais. Ele tá demais. Então vai ser muito bom. Gente, tem o YouTube também do Maoz, né? Maoz Israel Brasil, que tem até uma canção, né, que foi liberada semana passada com a tradução em português, cantada em hebraico em Israel, no estúdio do Maoz, é a canção dos dias de Pentecostes, né? Terra que mana leite e mel. Então, vai ser bom demais. Ou também o Zoom. Aí, ó, o pessoal tá dando a ideia pra gente fazer no Zoom. Verdade. Verdade. Você Verdade. passa para os apaixonados. E eu combino com... E tem mais, hein? Aí a Bianca canta, a esposa do Mateus. Ela canta Yeshua. Se você não sabe, a esposa do Mateus é que cantou com o Fernandinho Yeshua. Aquela voz é da esposa do Mateus. Ele nem conta, ele esconde o ouro. E a esposa do David, o David toca e a esposa toca violino. Olha só. Meu Deus. Eita, olha aí, ó. A gente tem que juntar eles nessa caravana lá do Maoz. Não, eles são tremendos. Eles ficaram aqui em casa bastante dias. E já que a senhora falou, né, da minha esposa, a minha esposa ela gravou, né, quando o Fernandinho gravou aquele CD Sede de Justiça, tem uma música chamada Yeshua. E a minha esposa que gravou aquela voz lá que você ouve no Spotify, no YouTube e tal, é a minha esposa. Tem até no YouTube, ela tá aí, no vídeo. Ela tá aqui no quarto. Deixa eu ver se ela... Aparece, não sei se ela... Quer ver? Amor! Amor! A doutora Naya tá te chamando aqui para você aparecer aqui na live. Tá ao vivo aqui. Mulher, aparecer de repente, hein? Para ela aparecer aqui na live ao vivo. Vem aqui. Só não posso mexer muito a minha câmera, porque você sabe que todos os... Deixa eu tirar aqui. Oi, linda! Oi, tudo bem? Tudo bom? Essa é minha esposa. Dá uma palhinha aí, ó. Dá tempo. Do Yeshua, a gente tá falando da música, amor, Yeshua. Ah, tá. Então ela vai... é a voz, gente. Ela é a voz. Ainda bem que foi a senhora que pediu, porque se fosse eu, você sabe que depois que eu desligar essa live, o negócio ia ficar estreito para mim aqui. Parece, ela é um doce. Boa noite para todo mundo. Deus Então, abençoe. Aí, eu tô falando que Yeshua. eu tô um Zoom, né, com um judeu que eu conheço. Eu falei, e a Bianca canta. Olha que Zoom perfeito aí, né? Então ela vai cantar. Quer puxar a cadeira ali, amor, para você? Ela vai cantar então Yeshua, a voz. E outra, recebemos hoje toda a arte final. Ela vai estar lançando a música Yeshua. O Fernandinho e a Bianca regravaram a música Yeshua com uma ponte nova. E a ponte, Deus deu a eles uma ponte de vindo, o noivo vindo. E na hora, vou contar um spoiler aqui. Na hora, senta aqui, amorzinho. Na hora, a gravação foi ao vivo, né? Ao vivo, sem parar, como se fosse gravação de um DVD. Peraí, porque não estava programado esse pedacinho, eu tenho que atender o interfone, que eu tô pegando. Deixa eu até tirar o salto. Tirar o salto para sair correndo, peraí. Não, a pastora Nara, gente, a gente acorda na casa dela às 6 da manhã, ela tá de salto alto. Gente, essa é minha esposa, Bianca. E na gravação que ela gravou, ela regravou Yeshua com o Fernandinho, né, mozinho? E na gravação foi ao vivo e começou um mover de Deus ali, né, amor? Um mover do Espírito Santo, um mover forte de Deus ali. E Deus deu a ela umas frases espontâneas. E na hora que Deus deu a ela essas frases, Deus deu ao Fernandinho as respostas, como a noiva cantando para o noivo e o noivo respondendo. Gente, foi uma presença de Deus, o céu abriu ali naquele lugar e vai ser liberado hoje. Hoje não. Hoje nós recebemos todo o encarte, todo o vídeo final e vai ser liberado em breve. Então depois você segue lá, vou deixar aqui o seu Instagram. Estou perguntando do link. Ainda não foi liberado. Não, ainda não foi, Se Deus quiser. É Bianca no mês que vem
a gente vai conseguir começar a lançar. Em nome de Jesus. Então você marca aí, ó. Expectativa em Deus. Esse aqui é o seu Instagram, Bianca Azevedo Oficial. Aqui. Então, tava aqui falando o seguinte, na hora, esse é o Instagram dela, na hora que eles estavam gravando, regravando essa música Yeshua, foi ao vivo e foi uma presença de Deus tão forte, essa ponte nova que eles já tinham escrito antes, mas na hora, Deus começou a dar a Bianca, na hora assim, do mover, ao vivo, Deus começou a dar a Bianca algumas frases para cantar. Não. E ela começou a cantar como se fosse a noiva. E no mesmo momento que Deus deu a ela essas frases, Deus deu ao Fernandinho frases respondendo como se fosse o noivo. Ai, meu Deus, eu tô até arrepiada. Ao vivo, sem ensaio, sem programação, nada. Foi um mover ali do Espírito. Foi algo tão forte. Os céus rasgaram ali. Foi uma bênção demais. E vai ser lançado. Hoje a gente recebeu todo o encarte, como vai ser, tudo, as fotos. Tá lindo. E o vídeo final. Então, já vai marcar a data. Já deixei aqui o pessoal seguir ela lá. Porque vai ser um lançamento tremendo. Ouro. Ele estava escondendo o ouro. Ele não falou da Bianca. Olha o meu ouro aqui. Olha o meu ouro aqui, ó. Ai, então, o pessoal tá falando, canta. Canta. Ai, Deus. Canta aí, Yeshua. Agora eu vou sair porque nem back eu tô fazendo. Eu sou o intercessor. Me ajuda aí, amor. Eu não. Canta aí. Ai, meu Deus. Vamos lá. Yeshua, 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 vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, te esperamos. Yeshua. Já ouço a voz do meu amado, ele vem, já vem saltando sobre os montes, ele vem, já ouço a voz do meu amado, ele vem, já vem saltando sobre os montes. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sim, eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua. Glória a Deus. Jesus. Gente, viu que ele não ia mostrar? Glória a Deus. Agora eu tô esperando vocês dois aqui em casa. Nós vamos aí, hein? Pra gente fazer gravações, curtir um tempo aqui Amém. com Deus.
você cantar na igreja, Bianca, você pregar, Mateus. Eles já fizeram isso, estou falando só para fazer de novo. Precisamos repetir. Repetir. Nós te amamos muito, pastora Eu Naira. também. A gente chama de mãezona, né? A Nossa senhora mãezona. é um exemplo para nós, viu? Uma referência. Meu Amamos Deus. muito a senhora. Ó, nós temos dois amores, três, né? Três amores em comum, né? Acima de tudo, Yeshua, missões, eles também são apaixonados por missões, e Israel agora. É. Então, começou a gente ficar ligado por causa de missões, né? Agora, para você entende o quanto eu amo Israel. E o quanto meu coração pulsa. Eu falei, não é possível que esse ano eu não vou, eu vou. Nem que seja dia 31 de dezembro, eu estou batendo. Mas esse ano pisa em Israel. Mas piso. É saudade da minha casa. Israel é minha casa. É essa sensação. Teve um momento na minha vida que eu achava que eu ia morar lá e fazer a base para os outros, a base para eu ir para os outros lugares, né? Tamanha a minha paixão. Mas eu vi que não, eu tinha que levar as pessoas para Israel. E vai ser muito bom a gente estar em Israel junto. E essa música Yeshua, o pessoal, porque o Maoz tem um ministério chamado Fellowship of Artists, que é a comunhão de todos os ministros de adoração. E eles ouviram essa música Yeshua em algum lugar que mandaram para eles. E eles descobrindo, gente, quem que canta essa música? E quem canta essa música? Aí eu falei, gente, é o Fernandinho e tal. Não, e quem canta? A minha esposa também canta essa música. Manda para nós, que nós queremos traduzir e tudo mais. E lá, né, em abril, ela vai estar cantando com o Fernandinho Yeshua e os ministros de adoração de Israel, português e hebraico. Olha que Uau. lindo. Gente, se já é demais em português, imagina em hebraico. Imagina em hebraico. Vai ser Agora, quem emocionante. fez a música, você sabe? Oi? A música, sabe quem fez? Foi Fernandinho? Fernandinho. Uau! Fernandinho escreveu essa canção. Ela tem uma unção toda dela, né? Toda dela. Agora imagina o Fernandinho cantando em Israel. Meu Uau! Deus. Essa música dá uma sensação mesmo da volta de Jesus, né? Sim. A noiva esperando e Quando e Jesus dizendo, eu estou indo. E ela uma cantou vez aqui uma depois- parte, eu não sei quem percebeu, que não tem na música, que na verdade é um pouco do spoiler que ela deu que, na gravação deles, que vai ser lançado. Então, pessoal, segue ela aqui, ó, Bianca Zevedo Oficial. O Zevedo Oficial repete o O mesmo. Do Oficial, 2 Os. Mas é Bianca Zevedo. Então, o A de Azevedo não repete. É Bianca Azevedo Oficial. Só repete o O, que dá 2 Os. Isso vai ficar ligadinho lá e vai ser muito bom demais. E a gente espalhar o amor de Yeshua a todas as nações, principalmente a Israel, para que todo Israel seja salvo. Amém. E esse perfil aqui tá ficando movimentado, hein? Tá, né? Obrigado, doutora Naira. Ai, Deus. Muito bom. Muito obrigado. Vocês, viu? Então, semana que vem a gente vai viajar para Israel. Ó, Semana que vem. conta para os amigos. Quer viajar para Israel? Vamos lá. Maoz Israel. Tem um pessoal aqui no Insta. Isso, é o Insta. Esse aqui, ó, que eu fixei o comentário. @Bianca Azevedo Oficial. É o Instagram dela, que você vai acompanhar depois o lançamento das músicas, conteúdos lá. E vai ser muito bom. Aí, tem gente Aí, ó, perguntando eu como que percebi faz o spoiler. pra ir pra Espanha. Oi? Responde aí. Tem gente perguntando como é que faz para ir da Espanha para Israel. Tipo assim, que nem Se você não está no Brasil, se você está no Brasil, nós vamos sair do aeroporto de São Paulo. Se você não está no Brasil, você pode também nos mandar mensagem, porque estão saindo voos de toda parte do mundo, de vários países, na verdade. Está saindo da Alemanha, está saindo da Europa. Você pode falar conosco, porque nós fazemos separado também a sua passagem, da onde você estiver. Nós vamos fazer a sua passagem. Tem gente dos Estados Unidos, de todo quanto é lugar dos Estados Unidos, Europa, Alemanha, Irlanda, Norway. Como é Norway em português? Não lembro agora. E vários outros países que estão saindo para encontrar a gente
lá em Israel. São 50 vagas mundiais e abriu agora. Porque é uma viagem muito específica, né? Então, por exemplo, se o Brasil segura 20 vagas, fica só 30 para o restante do mundo, né? Para o ônibus, né, tem que ser 50, porque senão vai 2 ônibus, não é legal. É melhor assim, um ônibus só. É um ônibus só. Então, assim, tem gente que já fechou coisa, parcelamento em 15 vezes sem juros, boleto. Gente, facilita em tudo que a gente puder, a gente vai facilitar, porque o nosso intuito é levar você a essa cidade, conhecer, né, esse lugar, esse país maravilhoso que tanto mexe com a gente. E o interessante, né, a gente teve esse sentimento, a gente até compartilhou. Quando a gente chega em Israel, parece que a gente está em casa. Parece que a gente pertence àquele lugar. Eu sinto saudade de casa, é por isso. Não é? Parece que você pertence. Só se apaixona cada vez mais. É maravilhoso. É algo maravilhoso. Incrível. Só aterrissar em Tel Aviv, você já sente. Puxa, tô em casa. Tô em casa, né? Então vamos para casa junto, né? Vamos para casa junto. Vamos para casa junto. Olha, gente, o povo tá... O povo tá perguntando aí, ó. A campanha, quer ir comigo. Seguindo a Bianca, Deus continue abençoando vocês. Obrigado, tanto aprendizado. Aí, ó. Amém. Deus abençoe você também. Pode seguir lá, gente. @Bianca Azevedo Oficial. É Bianca Azevedo, só que junto um A só. O final do Bianca é junto com o Azevedo. Então fica Bianca Azevedo, só o oficial que coloca 2 Os, igual eu coloquei aí. Bianca Azevedo Oficial. Então você vai ter lá muitas informações e Em breve a gente vai estar lançando. Esse lançamento, olha, quando chegou o vídeo, chegou tudo hoje para nós, mas eu chorei aqui, gente. Eu falei, meu Deus, vai ser tremendo demais essa música que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, tudo a ver com Israel, e ela vai estar fazendo muito legal. Qual o valor da viagem? Pode mandar tudo. É que estão falando do David, deixa eu explicar, o testemunho, ele escreveu para uma revista, então tá escrito, eu não sei como é que eu vou conseguir colocar, está escrito, é um artigo, é uma revista. Eu tenho o artigo comigo, mas eu estou falando que não tem como postar no Instagram, porque é um artigo, né? Tem como trazer o David para ele falar. Agora, o artigo eu não tenho como colocar no Instagram. Ai, já colocou aqui, ó. 2 minutos para terminar. Então vamos lá. Despedir de todo mundo, gente. Ó, o pessoal quer ir junto com a senhora, hein? Gente, imagina a doutora Nai e os rabinos messiânicos juntos ministrando. Meu Deus do céu. Verdade, doutora. Vai ser o segundo Pentecoste, gente. Vai ser Pedro de saia lá. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe. Se você não segue o Instagram do Maó, siga esse Instagram, né? O Ministério Messiânico Israel. Siga também. Se você ainda não segue a pastora Nara, por favor, siga. Se você ainda não segue a Bianca, né, que vai estar liberando esse novo álbum dela. Do Maós, né? Do Maós também, no canal no YouTube, Maós Israel Brasil. Se você ainda não segue a Bianca, segue lá, @Bianca Azevedo Oficial. Pessoal, seguindo a Bianca. Bianca Azevedo Oficial. Eu não tô dando conta de ler aqui. Fazem aqui. Isso. Bênção pura. Foi uma bênção tempo com vocês. Gente, Deus abençoe a todos. Prazer. Esses minutinhos aqui no final, estar com vocês. Até amanhã. Semana que vem, viagem em Israel. Até amanhã. E até Israel. Vai, segue lá, Bianca. Deus abençoe vocês. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, Bianca. Tchau. Deus. Tchau.